tudo bom? Como vai? Eu sou o Bruno e é um orgulho muito grande para mim fazer parte de mais uma edição do Dia Mundial da Criatividade, né? Dessa vez eu estou aí representando a liderança de Campo Grande e hoje a gente vai estar falando sobre a gamificação sem segredos, tá? Eu já estou projetando aqui a nossa aulinha. E nesses 20 minutos que a gente tem, a ideia é poder estar passando para vocês um pouco do aprendizado que eu tive durante os anos. Não sou um especialista na parte de gamificação, mas como educador certificado pelo Google e dar aulas em MBAs e pós-graduações, eu fui desenvolvendo algumas habilidades interessantes e muito interesse pela parte da educação. Tá? Então, vamos lá. Aqui, falando um pouquinho de quem eu sou, né? Eu sou o marido da Roberta, o pai da Maria Beatriz e do Bernardo, e me considero um chato daqueles bem curiosos, né? Aquela pessoa que sempre questionou o porquê de tudo, o porquê as coisas precisam ser da forma que são e não podem ser diferentes. Então, a curiosidade, que é a alma da criatividade, sempre presente na minha vida, né? Reconheço que enfrento maus hábitos semanalmente, mas não tenho vergonha nenhuma de expor essas minhas vulnerabilidades, já que assim é uma das formas em que a gente consegue evoluir como pessoa, né? Mas eu não abro mão da minha integridade, né? Alguns dos meus princípios são inegociáveis, tá? E só para resumir, eu adoro trabalhos manuais, desenhos, artes, já tive uma experiência de bonsai também muito bacana, né? Para quem quiser saber o que eu faço, é só conferir aí no meu perfil no LinkedIn, vai ter toda lá a minha experiência, minha trajetória de carreira, como eu já citei, né, professor, como profissional da área de administração, atuando nos temas de planejamento, gestão, com um olhar especial para as pessoas, né, e como cofundador também da Undertake Educação Corporativa. O que vai se tratar a nossa conversa de hoje, né? Vai ser sobre trazer alguns conceitos básicos do que é a gamificação, que está composto nesses elementos de gamificação, contar também para vocês um pouquinho do meu aprendizado e deixar aqui algumas dicas que eu fui reunindo aí com o passar do tempo, em literaturas, leituras e na prática também, que eu acredito que são muito importantes para qualquer pessoa que pretende começar um movimento de tentar trabalhar o lúdico no aprendizado, seja na sua organização, empresa, né, ou mesmo para quem é professor, ou até quem são os pais, né, que podem, de repente, estar desenvolvendo algum elemento de gamificação para poder gerar aprendizados ou algum tipo de engajamento dentro de casa com as crianças, né. Então, a gente tem que passar antes por algumas definições, tá? A gamificação vem de um jogo, né, e o jogo ele tem esse elemento, esse objetivo de ser uma atividade, né, que possui regras, que possui desafios, que definem como o objetivo vai ser alcançado. Como é que um objetivo vai ser alcançado, tá? Ele é revestido também de interatividade, seja com outros jogadores ou com o próprio ambiente em que o participante está inserido, tá? E também está presente no conceito do jogo um mecanismo de feedback que ofereça um retorno para o participante se dar conta o quanto bem ou mal ele está dentro do jogo, né, quanto ele está se saindo dentro dessa jornada do jogo em si, da atividade, vamos dizer assim. O desafio, né? Então a gente vai destrinchar um pouquinho esse conceito e o que é um desafio. O desafio ele surge do confronto do jogador ou com outros jogadores ou consigo mesmo em relação ao seu próprio desempenho, tá? Um desafio ele é fundamental, ele tem que estar presente, porque se não tiver um desafio, fica chato, fica uma atividade chata, uma atividade que não requer um nível de dedicação das pessoas. E se o desafio ele é muito difícil, se ele é excessivamente rigoroso, ele se torna frustrante, porque as pessoas vão batalhar, vão se dedicar e elas não vão conseguir alcançar o resultado, o objetivo, né? Outra vertente importante aí dentro do conceito do jogo são as regras,
tá? Jogo também tem que ter regra. E aí, quando eu falo jogo aqui, eu estou falando do mecanismo de aprendizagem voltado para o jogo, tá, gente? Então, ele tem que ter regras de estrutura. Ele tem que, como é que regras de estrutura são essas? São as regras principais do jogo, né? Do que ele se trata, de onde ele vai ocorrer, quais são as principais dinâmicas e mecanismos que eu vou falar mais à frente, tá? E ele também, as regras ajudam a equalizar a competição ou a colaboração, tá? Ela tenta trazer aí uma equidade entre os participantes, tá? E quanto mais simples, melhor, tá? As regras, elas têm que servir só para criar, vamos dizer assim, guarda-reios, né? Apoios para que a execução do jogo possa acontecer e não para engessar ou dificultar a atividade dos participantes, né? A interatividade também dentro do conceito é fundamental, porque ela é quem pode garantir o sucesso ou não da atividade que está se propondo, tá? Especialmente atividades coletivas, né? Então, ela é preciso estar presente tanto em relação a outros jogadores e com as regras estabelecidas também, tá? Então, assim, quanto mais interatividade nas atividades, maior a chance de aprendizagem também entre os participantes, porque dependendo de qual é a atividade e das regras que forem colocadas, pode-se haver aí uma troca de experiências, uma troca de informações, uma troca de resultados, e isso tudo é muito benéfico dentro da dinâmica, tá? A interatividade é fundamental. Outro elemento importantíssimo é o ambiente do jogo. Dependendo do que você pretende fazer, o ambiente ele traz assim toda esse contexto da imersão, né, dentro da proposta do que está se realizando, tá? Então, o ambiente nada mais é do que onde as coisas acontecem, tá? E quanto mais temático, quanto mais fácil para se desenvolver a colaboração ou a competição, melhor, né? Sem falar da criatividade, né? Porque o ambiente ele colabora muito para a motivação das pessoas dentro de uma atividade, seja gamificada ou não, né? Os mecanismos de feedback, como eu comentei, né? Os mecanismos de feedback são os mecanismos que vão estar mostrando para as pessoas que estão participando o nível de evolução delas. O quanto elas estão indo bem, o quanto elas estão indo mal. Muito importante que os mecanismos de feedback sejam assim, não só presentes, mas também muito imediatos, tá? Porque atividades gamificadas, elas tendem a ser atividades rápidas, né? Não muito longas, e aí, quanto mais cedo as pessoas irem recebendo o resultado do seu avançar nessa atividade, mais cedo ela consegue fazer ajustes, ou ela consegue manter a motivação em alta, e o engajamento para a sua atividade ele tende a se permanecer, tá? Ele também tende a poder estar ajudando o aprendizado, tá? Porque quando você mantém o engajamento das pessoas, de forma que elas mantenham a continuidade nas atividades, no jogo, mais fácil vai ser alcançar o resultado, mais fácil vai ser a sua proposta de aprendizagem se realizar. Assim, e aí, como um mecanismo, né, de feedback, a gente tem também a possibilidade ou a necessidade de deixar isso muito visual. É fundamental que os resultados que são informados nesse feedback sejam mensuráveis, tá? Porque se orienta quando está chegando ao fim, se está ganhando, se está perdendo, se está avançando de nível, se não está avançando, e também a percepção do movimento, do ambiente e da meta, né? Esse aí é um exemplo que eu estou colocando de uma atividade matemática, de uma aula de matemática, voltada para um boliche, né? Os jogadores aí, os alunos, eles vão jogando boliche, à medida que eles vão passando pelas 3 rodadas, a quantidade de pino que vai caindo vai ser somada. No final ganha provavelmente, né, quem derrubou mais pinos, mas existe um aprendizado intrínseco aí dentro, que é fazer a somatória dos pinos que estão sendo derrubados. E esse é o objetivo da gamificação, né, naquele caso.
E aí existe uma questão também importante de estar destacando, que são uma confusão muito comum que as pessoas fazem, no sentido de que gamificar uma atividade é trazer, às vezes, um nível de competição que não necessariamente é necessário. E com o tempo eu fui vendo que depende, não é bem assim. A gente tem movimentos que a gente pode fazer de competição e tem movimentos de colaboração. E tem movimentos que podem ser feitos por podem atender ambas as questões, né? Então, quando eu faço, por exemplo, uma competição como no boliche, por exemplo, ali que a gente mostrou agora há pouco, quem alcançar mais pinos derrubados vence, né? É claro que o aprendizado está no somatório dos pinos. Isso é uma competição e muitas vezes individual, tá? Mas se eu faço equipes em que a soma do resultado de cada um dos colegas da equipe dá um resultado geral da equipe, que outras equipes competem entre si, né? A gente está tendo aí um movimento colaborativo, onde um colega torce para o outro também fazer a sua parte e de maneira colaborativa, dentro de uma competição, vencerem aquele desafio, né? Então, tudo depende do que se pretende estar trabalhando, do que se pretende gerar de aprendizado, e aí você pode usar um movimento de competição, de colaboração ou dos dois, né? Aqui a gente parte, saindo um pouquinho da questão conceitual, eu vou trazer algumas coisas que eu aprendi com o passar do tempo, tá? E aí são coisas bem simples, tá? Que os jogos, eles assim, um jogo, ele tem quatro partes, né? E todos os movimentos de gamificação que a gente for fazer, independente da atividade, tá, gente? Se for colaborativo, se competitivo, não tem problema, mas ela precisa estar atenta a esses 4 pontos, tá? Depois eu vou estar explorando 2 mitos aqui que são muito comuns e é o que ajuda a gente a entender que gamificação não tem segredo, tá? Não tem segredo. Bom, a primeira parte aí é a meta, tá? Das 4 partes de um jogo. Aquele objetivo que a gente disse no conceito, ele tem que ter um resultado a ser alcançado, tá? Então é o estado da vitória, é a conquista da atividade que vai encerrar o jogo, tá? É o que vai motivar as pessoas a movimentarem em relação à atividade desenvolvida, tá? E a meta precisa ser bem clara e precisa ser bem objetiva, para que as pessoas consigam compreender muito bem o que elas precisam fazer, né? Aqui alguns exemplos, tá, de meta, então, de pegar uma bandeira, né, de passar por um tabuleiro e chegar ao final daquele tabuleiro, daquela conquista. E ali na figura de baixo a gente tem aí uma atividade colaborativa, onde a meta é construir no menor tempo uma estrutura com o número de peças disponíveis, tá? E aí aqui você pode usar, né, nesse colaborativo de construção vários elementos, tanto para a escola quanto para empresas, de trabalho em equipe, colaboração entre as pessoas, comunicação, né, gestão de tempo, isso tudo pode ser utilizado. Hoje não dá tempo da gente explorar isso aqui, mas no finalzinho da apresentação eu vou deixar meus contatos, quem se sentir à vontade, não hesite em fazer contato para a gente poder ir junto aí, quem sabe, estudar um pouquinho mais e te apoiar no que você está precisando. A dinâmica central, tá? O jogo, ele precisa ter uma dinâmica central que nada mais é do que o que as pessoas precisam fazer. Normalmente é o que se descreve ali de como atingir a meta, né? Então, por exemplo, como eu disse no item anterior aqui, da parte de colaboração, ali eu já disse um pouco da dinâmica e do objetivo e da meta, né? Eu tenho que construir uma estrutura em menos tempo, tá? E quem construir primeiro vence, e a dinâmica vai exigir com que eu observe elementos de interação entre as pessoas, de trabalho em equipe, comunicação, esse tipo de coisa toda, né? Quanto mais dinâmicas, mais complexo o jogo é, tá? Então, se eu começo a trazer camadas em cima dessa dinâmica, vai ficando mais difícil, tá? E essa complexidade, ela pode trazer muita confusão no jogo. Então, é mais simples quando eu tenho regras simples, objetivos simples, porque o objetivo da dinâmica, né, do jogo, da atividade de gamificação em si, em muitos dos casos, não é a atividade em si, mas é avaliar o comportamento das pessoas, o conhecimento das pessoas que está na jornada do jogo, né? Então,
naquela dinâmica de boliche, dos pinos da matemática, né, ela tem uma dinâmica simples. Cada jogador tem três rodadas, 3 chances de jogar. Quem derrubar mais pinos faz mais pontos, né? Se eu for colocando mais coisas aí, eu vou complicando, né? Do tipo, não, eu vou eliminar o menor número de pontos e o maior número de pontos das 3 jogadas, que vai fazer uma média. Então, às vezes isso não se torna muito adequado, dependendo um pouco do que se pretende fazer, do público que se está trabalhando e tudo mais, né? Aqui alguns exemplos, né, da dinâmica de montagem, dinâmica de colaboração ali profissional naquela mesa central, uma dinâmica de competição, de correr com o saco, né, para chegar numa atividade, e o tradicional tabuleiro ali, onde a dinâmica é por meio dos dados, conseguir saber quantas casas eu vou andar, e naquelas casas vão ter atividades, perguntas, ações a serem feitas. Acertando essas ações, eu avanço no tabuleiro ou não. Esses são exemplos simples e básicos de dinâmica, tá? A mecânica é como é que essas regras acontecem, tá? Ela vai definir o modo de como as pessoas atingem um final, tá? Ela torna o jogo envolvente ou não, tá? Ela também determina um pouco do nível de complexidade e o fluxo do jogo. Da mesma forma, elas podem facilitar ou dificultar um pouco o atingimento do objetivo, tá? Então, nesse exemplo que eu dei agora há pouco, do tabuleiro, a gente tem várias regras, né? Eu tenho a regra de que todo mundo tem que jogar um dado, a quantidade de dados que se joga por vez, né? O que acontece quando eu caio numa determinada posição, né? Sendo positivo ou negativo, eu tenho aí mais uma regra diferente. Algumas eu posso avançar, outras eu posso voltar. Então, da mesma forma, a mecânica é esse conjunto de regras associadas à dinâmica, tá? Aqui no caso, um exemplo que todo mundo conhece da dança da laranja, onde a mecânica é dançar enquanto não deixa-se a laranja cair, apoiando apenas pela testa, né? Pelo rosto, né? Sem colocar as mãos, na verdade. Acho que o corpo todo pode encostar menos as mãos. Esse é um exemplo de mecânica na dinâmica da atividade, tá? Os elementos do jogo são os elementos, são as coisas que fazem parte dos jogos, tá? São características ou componentes que ajudam a realizar a atividade, ou então para contextualizar todo o cenário ou ambiente de jogo, para trazer mais imersão para os participantes dentro das atividades, tá? E ajuda aí a dar essa sensação de pertencimento maior ou menor, que no final das contas aumenta o engajamento, que é tudo que a gente quer. Quem trabalha com treinamento, atividade de aprendizado, quer garantir o engajamento das pessoas nas atividades que estão sendo propostas, tá? E aí, na dança da laranja é a laranja, na corrida do saco é o saco, às vezes é uma decoração, às vezes a premiação por meio de um troféu é um elemento que é valorizado pelas pessoas. Então, os elementos têm que estar fazendo parte. Isso é um dos 4 elementos importantes, dos 4 componentes importantes na criação de um jogo. Quando você for pensar em criar uma gamificação sobre determinada atividade, não esqueça desses 4 componentes, tá? Aqui, só para dar uma contextualizada para vocês pesquisarem depois, que é comprovado que atividades gamificadas, quando bem feitas, elas trazem o participante para um ambiente de conexão profunda, é o que a gente chama da teoria do flow, né? Existe um determinado momento em que o nível de engajamento está sendo tá elevado, e as pessoas elas esquecem do ambiente externo e se concentram naquilo ali que elas estão fazendo, né? Quem tem filho aí sabe como funciona com videogame, por exemplo. Nas atividades gamificadas, com ou sem tecnologia, funciona da mesma forma. Existe um limite ali que, se você deixar um desafio muito pesado, com o passar do tempo as pessoas ficam ansiosas e elas não conseguem alcançar, gera aquela frustração. E se o desafio for muito baixo, com o passar do tempo vai tendo um tédio e o nível de engajamento tende a diminuir, tá? Então, resumindo um pouquinho o aprendizado, a gamificação é uma ação de pensar como um jogo utilizando sistemáticas e mecânicas num contexto fora do jogo, né? Seja na escola, no trabalho, em casa, mas provocando sensações que desliga os participantes do mundo externo, tá?
Aqui 2 mitos, então, para a gente explorar que tecnologia, ela... Tem gente que acha que sem tecnologia não tem gamificação, e isso não é verdade, tá? A gente acabou de mostrar aqui várias formas de gamificar sem tecnologia e com baixos recursos, tá? E que nem todo mundo é criativo. Eu não tenho criatividade para para poder gerar uma gamificação numa atividade. Não existe isso, tá? A criatividade, ela é exercitada, né? A criatividade vem da prática. Então, se você estudar, você pesquisar, você consegue achar bons elementos. E se você já foi criança um dia, o que todo mundo já foi, você provavelmente vai lembrar de alguma atividade que, de repente, pode ser adaptada para um contexto atual que você gostaria, tá? E para finalizar, gente, vou trazer aqui as 10 dicas, assim, de uma maneira super rápida, para como aplicar gamificação nas suas atividades, tá? A primeira delas é interagir com os jogos. Você, como eu disse, quem foi criança lembra de alguns. Se você tem interesse em levar gamificação para as atividades, suas atividades, seus projetos, você tem que procurar saber quais são os outros formatos de jogos que podem existir, tá? Dos mais novos ao mais antigos, dos esportes aos tabuleiros, não importa. Você tem que conhecer um pouquinho, tem que se interessar um pouco pelos tipos de jogos que existem, tá? Outro ponto importantíssimo é conhecer o seu público, tá? Para cada público pode funcionar de uma maneira, tá? Então, quando você quiser usar tecnologia, você sabe que você vai ter um público diferente de outro, e dependendo do seu público, você vai ter que recorrer à cultura daquele público e os elementos de jogos que ele conhece, o que ele reconhece, tá? Definir um escopo é muito importante. Tema, a área de conhecimento, as competências para desenvolver, os conteúdos relacionados, tá? As atitudes e comportamentos que você quer potencializar naquela atividade. Então você tem que montar uma estrutura do que eu quero resolver, qual que é o objetivo, o que eu quero montar, o que eu quero trabalhar com esse público antes de tudo, tá? Depois você trabalha o problema. Então, para aquele público ali, eu tenho esses problemas aqui reais e que eles podem ser explorados, tá? E como esses problemas se relacionam com o conteúdo. Esse link é fundamental para você conseguir fazer que a atividade gere engajamento, tá? Depois você define uma missão e um objetivo, tá? De forma clara, mensurável e alcançável. As pessoas, como eu disse, elas não podem se frustrar por não conseguirem fazer a atividade. E é importante que sejam aderentes às competências que você pretende desenvolver, conforme o escopo que foi montado lá atrás, tá? A nossa 6ª dica é relativa à narrativa do jogo. Então, é a parte onde você conta a história, se é temática, se não é, se vai ter cara de gincana, se não vai ter, tá? Então, isso é fundamental, porque às vezes a estética conta, tá? De qual é essa narrativa, tá? Vai ser uma gincana, vai ser uma competição, vai ser de montagem. Dentro dessa narrativa, você desenvolve isso, tá? Assim como o ambiente. E aí, se for gincana, o meu ambiente é o quê, né? É um ambiente externo, é interno, dependendo das atividades, tem a ver com datas folclóricas, não tem, enfim, tá? Isso é fundamental, e aí também vai o ambiente, tanto digital, virtual, como o físico, presencial, tá? As tarefas e a mecânica também precisam ser definidas, como a gente comentou nos conceitos anteriores, né? A frequência, a duração das atividades, tem que ter tempo algumas atividades, principalmente tanto as competitivas como as colaborativas, tá? Porque o tempo gera aquele nível de urgência dentro do desafio, tá? E tarefas que também podem ser apoio para potencializar o aprendizado, tá? Desde que as regras sejam simples. Isso é fundamental, tá? Um sistema de pontuação também, afinal de contas, todo jogo você tem que saber quando está ganhando e quando está perdendo. Então, esse sistema de pontuação ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser justo, ele precisa ser diversificado, tá? Você tem que deixar claro que essa pontuação gera alguma recompensa, que tipo de recompensa que é essa, se é um prêmio, se é um brinde, se é dinheiro, se é um status, qualquer coisa nesse sentido faz parte do sistema de pontuação. Tá? E o interessante é que o sistema de pontuação não diga só quem ganha e quem perca, mas também que, dependendo da atividade, você tenha uma classificação das pessoas, porque às vezes quem não foi bem quase ganhou e precisa saber que foi bem também. Tá? E para finalizar, gente,
os recursos, né? O que você vai precisar para poder desenvolver essa atividade, tá? Datas, recursos humanos, grana, recursos financeiros, materiais, né? O seu próprio nível de envolvimento, qual que você pretende empenhar nessa atividade, enfim, tá? Então esses são as 10 dicas do nosso debate hoje, da nossa conversa hoje, sobre como realizar atividades com gamificação sem segredos, tá? Eu fico aqui, agradeço mais uma vez e convido a todos a acompanharem os outros cursos, os outros vídeos, as outras apresentações dos outros inspiradores do nosso Dia Mundial da Criatividade, e deixo aí os meus contatos caso alguém queira conversar um pouquinho mais sobre isso, conhecer mais o Bruno ou mesmo a Undertake, que é a empresa que eu represento. Tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. E até a próxima.